E depois dessa bela viagem, é hora do esporte. Alice por aqui já com a gente. Bom dia, Alice. Bom dia, Falcão. Bom dia a todos que estão começando essa semaninha com a gente. Segundona, como de costume, é cheia por aqui com as principais notícias do esporte, já com as informações dos nossos catarinenses. Exatamente, sempre muito cheio, né? Tradicionalmente a gente traz aí um balanço do fim de semana. Foi meio razoável para os nossos catarinenses. Alguns entraram em campo, outros ainda entram em campo hoje. Mas vamos começar o nosso giro pelos jogos dos catarinenses com o Criciúma. O Tigre enfrentou a Ferroviária no Heriberto Wilson. Para a alegria dos torcedores carvoeiros, a vitória veio. Quem traz mais informações para a gente é o Rafael Niero, que acompanhou a partida. Bom dia, Niero. Oi, Alice, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. E o Criciúma conseguiu uma façanha que ainda não havia conquistado nesta temporada: vencer um jogo de virada. Isso mesmo, saiu atrás do placar, tomou o primeiro gol, ainda no primeiro tempo, e depois no finalzinho, aos 42, Marcinho conseguiu o gol de empate. Um belo gol e uma bela assistência do Felipinho. O segundo tempo começou, Eduardo fez algumas mexidas, o time caiu de produção, mas mesmo assim chegou ao segundo gol. O gol da virada já passava ali dos 32 minutos do segundo tempo, quando Jean Carlos fez o gol da vitória tricolor. E novamente com assistência do Felipinho, lateral esquerdo, que fez uma bela partida, dando duas assistências para a vitória do Criciúma por 2-1. Então, como disse, pela primeira vez o Criciúma saiu atrás do placar e conseguiu reverter, conseguiu vencer. Agora vem uma sequência difícil, 2 jogos fora de casa. O primeiro na próxima sexta-feira contra o Atlético Goianiense e na semana que vem contra o Botafogo de São Paulo. 2 jogos fora de casa, então por isso importante esta vitória e os 3 pontos para ficar mais longe da zona de rebaixamento. Um detalhe, o jogador do Criciúma, o João Carlos, entrou na segunda etapa, tomou um choque próximo ao centro do gramado, teve um afundamento na face, foi levado para a equipe médica para ser examinado. Inclusive, o Criciúma precisou fazer uma 6ª alteração, né? Quando há um choque de cabeça, as equipes ganham mais uma alteração. Foi o que aconteceu no confronto de hoje. Então, informação sobre o João Carlos, que não deve estar à disposição para a próxima partida. Eu volto com você. Tem Avaí em campo hoje. Leão da Ilha, jogando fora de casa, vai enfrentar a equipe do Atlético às 7 horas da noite na Arena Sicredi, lá em São João del Rei, em Minas Gerais. E a gente sai da Série B para ir com a Série C. O Figueirense não saiu do empate sem gols com o Náutico no estádio Orlando Scarpelli, para a frustração aí dos torcedores. O Jorge Júnior acompanhou o jogo e conta tudo pra gente. Fala, Jorge. Oi, Alice, para você que acorda sempre bem informado no SC no ar. Água mole e pedra dura tanto bate até que não faz nada. O Figueirense tentou, teve muitas chances, mas não passou do empate em 0-0 com o Náutico aqui no Scarpelli. Logo aos 3 minutos de jogo, Gabriel Santiago teve uma grande chance, chegou na cara do goleiro Muriel, mas acabou se atrapalhando com a bola e não marcou. E depois, o Figueirense enfileirou uma verdadeira sequência de jogadas. No segundo tempo, o roteiro se repetiu e o Figueirense não conseguiu balançar a equipe do Náutico. O resultado fez pretensões do Figueirense de se aproximar ainda mais do G8, já que o time tem 14 pontos, está na 12ª colocação, a 3 do 8º colocado. O time tem na semana que vem o time do CSA pela frente, lá em Alagoas, para tentar voltar a vencer. Uma coisa segue como o jejum do Figueirense nesta Série C. O time não venceu 2 jogos consecutivos, nenhuma vez até aqui. Eu volto contigo, Alice. Valeu, Jorge. E o Brusque não trouxemos porque entra em campo hoje. Quadricolor joga lá no Paraná. Vai enfrentar a equipe do Maringá às 7h30 da noite. E pela Série D, a gente teve o Azures e o Jack entrando em campo. 0-0, nenhum gol. Mas temos partidas hoje, inclusive duelo de catarinenses, às 8 horas da noite, no Gigantão das Avenidas Marcílio Dias e Barra. É claro que amanhã a gente conta todos os detalhes para a galera que nos acompanha. E no duelo que tivemos transmissão exclusiva em TV aberta da NDTV Record, Corinthians recebeu o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. A equipe de Bragança Paulista foi quem levou a melhor nesse jogo. Quem conta pra gente é o Alexandre Oliveira.
A gente podia tentar resumir esse confronto entre Corinthians e Red Bull Bragantino aqui na Neoquímica Arena com algumas frases feitas do futebol. Por exemplo, o futebol é uma caixinha de surpresas, quem não faz, leva, ou o jogo só acaba quando o juiz apita. Dá para fazer uma mistura de todas elas, porque o Corinthians teve mais posse de bola, tentou, foi mais agressivo, mas não levou. Logo aí no início do jogo, no primeiro tempo, uma jogada dentro da área e Vinicinho caiu. O Bruno Arleu, que estava apitando o jogo, não deu pênalti em campo, mas o VAR chamou e aí o árbitro deu pênalti. Na cobrança, Eduardo Sacha fez 1-0 para o Bragantino. O Corinthians voltou para o segundo tempo melhor que o Bragantino. De novo, com mais posse de bola, tentou e conseguiu empatar no escanteio que rolou uma confusão danada. O Kaká, lembra? Que foi o causador do pênalti que resultou o gol do Bragantino, fez o gol de cabeça, 1-1, Corinthians e Bragantino. O Borbas, do Bragantino, fez o gol da vitória no último lance do jogo. Final, Corinthians 1, jogando em casa, Red Bull Bragantino 2, para cobrança de uma torcida que veio ao estádio às 7 horas da noite, um dia frio em São Paulo. A torcida corintiana não gostou nada do resultado, mas a do Bragantino adorou. Voltamos com tudo no Brasileirão, fortes emoções. Além desse confronto entre Corinthians e Bragantino, tivemos outros 6 jogos pela rodada. Fim de semana cheio, bora conferir? O Flamengo venceu o São Paulo por 2-0 no Maracanã, com um golaço de Luiz Araújo, que fez valer a lei do ex, e um de Wallace Ian. O rubro-negro somou 3 pontos e abriu vantagem na liderança do Brasileirão. E em um confronto direto na parte de baixo da tabela, o Inter venceu o Vitória por 1-0 no Beira-Rio. O único gol da partida saiu nos acréscimos do segundo tempo, com Bruno Tabata, que aproveitou o rebote na entrada da área. O Botafogo começou a era David Ancelotti com uma vitória por 2-0 sobre o Vasco. Os gols foram marcados por Arthur Cabral e Nathan Fernandes. Na Arena Fonte Nova, o Bahia levou a melhor contra o Atlético Mineiro por 2-1. Luciano Juba e Michel Araújo marcaram para a equipe baiana. Hulk tentou responder com um gol olímpico, mas não evitou a derrota do Galo. O Cruzeiro goleou o Grêmio por 4-1 com hat-trick de Caio Jorge no Mineirão. O atacante ultrapassou o Arrascaeta e se tornou o artilheiro do Brasileirão. Vila Alba marcou o 4º da Raposa e André diminuiu para o Grêmio. E fechando os jogos do fim de semana, o Ceará venceu Fortaleza por 1-0. Galeano marcou o único gol do jogo no segundo tempo. Aí, Campeonato Brasileiro voltando com tudo. A gente segue acompanhando. E do futebol a gente passa para o remo. O Rio Itajaiaçu virou palco de mais uma etapa da prova estadual do Catarinense. Essa foi a penúltima fase da competição e classificou os atletas para a etapa da capital. Vamos acompanhar como é que foi? Uniformes coloridos, barcos pela água e muita torcida. Foi a etapa catarinense do Campeonato de Remo, com 14 provas e muita emoção. Quem marcou presença foi o centenário blumenauense Clube Náutico América, que busca conquistar participações na próxima etapa de setembro. Ano passado a gente foi campeão estadual da categoria sênior, é algo que aconteceu só 2 vezes na nossa história, né? Então talvez, quem sabe a gente trazer esse 3º título para nosso clube é bem importante. A competição estava marcada para o mês de junho, mas precisou ser adiada por conta das chuvas. O ponto de chegada foi a Ponte de Ferro aqui em Blumenau. Participaram da competição, além do Clube Náutico América de Blumenau, também as equipes Aldo Luz e Riachuelo de Florianópolis. O sucesso da prova envolve coordenação entre força, muita técnica e a sincronia. Daniel tem 19 anos e faz 10 que está no América. Ele foi um dos atletas que competiram no percurso do Rio Itajaiaçu, bem no centro de Blumenau. Bom, comecei com 9 anos de idade aqui no Clube Náutico América, pelo projeto da iniciação esportiva de Blumenau. E na época quem me indicou para fazer essa modalidade foi um amigo de escola na época, né? E ele era na época meu melhor amigo e ele começou a fazer. E aí eu entrei junto para
pela companhia e pela amizade, né? A definição do campeão estadual é dividido por classes: sênior, júnior, masters, iniciantes e paralímpicos. A próxima etapa, a quarta, acontece nos dias 6 e 7 de setembro em Florianópolis e já agita as equipes. E tem mais a última, que é em Florianópolis, que daí fecha, né, o estadual. Então nessa última meio que vai decidir tudo, né? Então vai ser bem emocionante. Vai mesmo. Setembro promete no remo, que a gente adora acompanhar por aqui também, né? Eram essas as informações do esporte. Falcão, amanhã a gente está de volta, principalmente com os resultados, né? Você viu ali, catarinenses entrando em campo hoje. Temos Avaí, temos o Brusque, temos Marcílio Dias e Barra. Então Muita amanhã expectativa amanhã ao longo do temos dia. alguns resultados para repercutir por aqui. Muito obrigado, Alice. Boa segunda-feira para você. Para todos nós, uma ótima semana.